Então, pessoas, tô aqui para falar de rotina, tô aqui para falar de vida, tô aqui para falar de uma segunda-feira qualquer de outubro. Tô aqui para falar de cansaço, que olha, francamente, não é novidade para ninguém. Nós vivemos uma estrutura de vida contemporânea que normalizou a exaustão. Todos nós estamos enfarados das nossas rotinas, boa parte de nós já não suporta mais ter que lidar com as mesmas realidades sem conseguir descanso, sem conseguir alívio ou respostas, e ainda assim continuamos. Continuamos com esses cansaços até que eles se tornem burn-on, que é o conceito ou termo que se usa hoje para designar o sofrimento silencioso a partir desse cansaço. Ou seja, você está esgotado, você está acabado, sua cabeça explode, mas você precisa continuar, né? Você não pode reclamar, você não pode parar, não tem quem pague as contas, não tem quem passe nas provas por você, não é? Até chegar a uma etapa mais decisiva. Todos nós conhecemos alguém que caiu nela, ou talvez nós já sejamos o protagonista dessa tragédia do burnout, de as forças se acabarem, de o corpo simplesmente recusar continuar, ou de nós somatizarmos boa parte dessa exaustão, transformando em enxaquecas, em doenças alérgicas, em inúmeros outros problemas diagnosticáveis ou não, que vão, de alguma forma, nos impedir de continuar. Então, o que eu estou descrevendo aqui não é uma realidade agradável, não é um cenário bonito, mas é onipresente, né? Convivemos com isso, todos convivem com isso. Cansaço se tornou quase que a moeda necessária para permanecer vivo. E aí nós começamos a nos questionar por quais razões entramos nessa, por que nós entramos nisso que Byung-Chul chama de sociedade do cansaço. Byung-Chul tem uma obra inteira para teorizar sobre, adivinha, esse nível de esgotamento no qual nós nos condicionamos. E o próprio Byung-Chul traça razões, tendências dentro da dinâmica da sociedade. Perdão, até engasguei com cansaço aqui. Tendências da sociedade contemporânea que tenham nos colocado dentro desse circuito. O que nos trouxe para isso? O tema tem crescido, não só pelo viés da saúde mental, mas você vai perceber que todas as teses que eu elaborar nesse momento são temas. Todas as teses aqui são desdobramentos possíveis de tema. Então, o cansaço acaba abarcando várias outras realidades, e cansaço acaba sendo uma consequência delas, e cada uma dessas realidades precisa de uma aula aqui, porque vai sim ser tema das próximas provas. O próprio burnout, a própria dimensão de cansaço, já são temas fortíssimos nas provas, estão envolvidos com políticas públicas e com debates já organizados Brasil afora. Por essa razão estou trazendo essa pauta por aqui, e cada um dos desdobramentos aqui vai virar tema. Você já pode ir anotando qual que você quer primeiro. Bom, para nós introduzirmos essa redação e termos aqui a dimensão do que cabe para contextualizar, eu creio que uma das principais matrizes é sobre a ética do trabalho que ocupa boa parte da vida contemporânea. Porque você há de convir que boa parte do que nós consideramos hoje a raiz do nosso esgotamento, do nosso cansaço profundo, dos nossos burnouts e dos nossos adoecimentos é o protagonismo no trabalho na vida contemporânea. Se você está estudando, inclusive, para morrer, para conseguir passar numa faculdade, isso se deve à necessidade de pertencer ao mercado de trabalho e de construir carreira, de sedimentar sobrevivência, estabilidade, não é? Faz parte disso. Eu creio que seja uma das matrizes mais fortes para você contextualizar. Essa ética do trabalho tem a ver com a industrialização progressiva pela qual essa sociedade passou, e essa industrialização progressiva dentro dessa estrutura de sociedade criou uma nova dimensão de valores.
E nessa nova dimensão de valores, descanso, autocuidado, família, comunidade, cuidado com a saúde física nunca estiveram como prioridade. O que está como prioridade no circuito da industrialização progressiva e dessa nova dimensão de valores? Produtividade, renda, poder de compra, consumo, status, exibicionismo. Você sabe bem. Então, essa nova ordem de valores sustenta um estoicismo às avessas, um sacrifício pelo sucesso financeiro que não esteve antes em outras organizações de sociedade. Isso aqui é o que Emile Durkheim vai denominar como solidariedade orgânica, ou seja, uma estrutura de sociedade que se sustenta basicamente pelo capital e é capaz de qualquer coisa para fazê-lo prosperar. Faz sentido para você? Eu acho que faz, né? Então, nós nos sacrificamos a saúde, nós sacrificamos o sono, o tempo de descanso, tudo que seja necessário para manter essa dinâmica do capital nas alturas, para trazê-la para um nível de, vamos dizer, para um padrão, para uma régua cada vez mais alta. E isso, claro, foi acontecendo ao longo da formação dessa estrutura de sociedade. Desde o século XVIII, essa nova dimensão de valores começa a ser rascunhada até se consolidar no século XXI. E claro, Durkheim estava certíssimo ao prever a perda dos laços sociais, afetivos e a substituição quase que plena pelo capital. É uma das razões fortes para você trazer a sua introdução sustentada no cansaço. Ou seja, nós estamos já vendo estrelinha porque nós colocamos tudo em nome da produtividade. É o que o próprio Han Byung-chul chama de sociedade do alto desempenho, do desempenho máximo, da produtividade extrema, de sempre fazer mais. E quando você alcança a meta, você dobra a meta. Se alcançou de novo, você multiplica, porque tem alguém que está fazendo mais. Trabalhe enquanto eles dormem, faça enquanto os outros se divertem. E aí, até o descanso é perigoso, né? A gente está sempre atrasado, a gente precisa fazer mais, como se nós fôssemos eternamente um coelho de Alice correndo atrás do tempo perdido, sem saber exatamente onde ou quando precisa chegar. Como se todos nós estivéssemos enfileirados para uma grande disputa e nós nem sabemos onde essa pista existe. Não sei, eu acho que nós entendemos de repente que nós somos trens descarrilhados tentando voltar para o prumo, sem que os trilhos existam, porque não tem um caminho certo ou um caminho errado para que a vida dê certo, mas nós juramos que nós estamos fora do lugar e precisamos sacrificar tudo, o braço, a vida, a sensatez, a inteligência, a saúde, a sanidade, em nome de produzir, de alcançar, de chegar onde os outros disseram que nós precisaríamos estar. Então, é essa corrida alucinada que não tem fim. Não tem fim. Por mais que você faça, por mais que você produza, não existe o estado de satisfação. É uma constante sensação de improdutividade, de que você não alcançou o ponto ideal, que faltou alguma coisa, que você precisa desempenhar mais, sacrificar-se mais, doar mais de si, em nome de um circuito de produção. E aqui você entende que trabalho não é só laboral, não é o trabalho designado para o mercado de trabalho. Não! É o trabalho de construir imagem, é o trabalho de moldar o corpo, é o trabalho de condicionar-se a alcançar sonhos que não são humanamente alcançáveis. São dimensões de um trabalho psíquico
e físico para conquistar o inconquistável, porque nós acreditamos que isso faz com que a vida seja de sucesso, que faz com que nós sejamos alguém, porque sem isso a nossa existência simplesmente não tem nome, nós não existimos, né? Então, quando eu falo sobre a ética do trabalho, é sobre esse fator de fazer mais, desempenhar mais, por rede social, por reels, por views, por like, por visibilidade, por engajamento, por, sei lá, ser visto como alguém interessante. Tudo faz parte dessa situação vinculada ao trabalho, porque a industrialização tem a ver com o carvão e o petróleo, mas tem a ver também com o espaço virtual, tem a ver com a cybercultura, que é um traço contemporâneo. Então tudo isso criou uma nova estrutura de valores que nos condiciona para querer e fazer cada vez mais. Então é inevitável que nós sejamos cada vez mais presos à necessidade de produzir cada vez mais desempenho, né? Claro, e de nós esgotarmos até o último respiro de alma pura e feliz que nós tenhamos. Inclusive, é recente a divulgação da pesquisa de que os níveis de felicidade e bem-estar estão diminuindo nesta população e a tal curva do bem-estar está sendo achatada, já que a população mais jovem, que até então já vivia certas crises, né, à medida que envelhece, tem aprofundado cada vez mais e está tendo cada vez mais dificuldade de estabelecer um gostinho pela vida, né? Triste, não é? Então, dá para você contextualizar com a própria visão do Han-Byung-Chul sobre uma estrutura de sociedade do cansaço por exigir demais de si, por colocar-se uma matriz muito grave de alto desempenho. Dá para falar de uma sociedade apoiada numa ética do trabalho, à medida em que nós nos industrializamos e, portanto, criamos uma nova dimensão de valores, cuja matriz é o sacrifício pelo sucesso. Dá para estabelecer também como base o fato de nós hoje sermos guiados por ambição e medo. Porque, olha, eu acho que os dois estão sendo quase que construídos na mesma medida. Cansamos muito pelo tamanho da nossa ambição, cansamos muito pelo medo de não sobreviver. E por que disso? Porque nós vivemos um cenário de crises conjunturais. Há um volume absurdo de crises que coexistem dentro do cenário em que nós estamos vivendo hoje. Crises simultâneas. Isso pode funcionar como uma tese, isso pode funcionar como contextualização. Você escolhe. E essas crises, na verdade, começaram ali no início dos anos 2000 e têm se acumulado com o passar do tempo. Ou seja, a vida está ficando cada vez mais difícil e a gente precisa se sacrificar e desempenhar cada vez mais resultados para conseguir sobreviver e conquistar uma base para que nós sejamos felizes dentro dos valores que essa sociedade estabelece para que sejamos, né? Eu acho que a primeira das crises conjunturais que nasceu foi a de 2008, foi uma crise política violenta, com o escândalo do Mensalão e a perda completa da confiança na política. Perdão, errei a data, é 2005 isso aqui. A partir de 2005, a nossa confiança na política é profundamente abalada, ou seja, boa parte da nossa segurança numa vida em sociedade democrática cai por terra. Sem contar que é justamente essa insegurança que abriu as porteiras da polarização política, do ódio, do medo, do combate, do comportamento violento, dessa beligerância que faz parte da nossa vivência nas redes sociais. E desde então nós não nos equilibramos politicamente mais. O Congresso se tornou um caos, as políticas públicas não estão nos alcançando, criando condição de vida cada vez pior, criando mais abismos sociais, mais dificuldade de se estabelecer na vida com tranquilidade, né? A partir de 2008, nós começamos uma das maiores crises econômicas já experimentadas no território brasileiro e eu suspeito que nós estejamos vivendo as sequelas dela até esse momento,
Foi uma crise começada internacionalmente, com foco na Grécia e que afetou o planeta inteiro, basicamente. Todo mundo capitalista foi afetado. Nisso, inevitavelmente, nós perdemos muito, o mercado de trabalho sofreu sérios abalos, a economia do país foi bastante fragilizada e hoje parece que a reestruturação não aconteceu. Nós estamos vivendo um momento hoje em que a estabilidade econômica é uma quimera, nós não conseguimos alcançar, sem contar que o custo de vida está cada vez mais alto, a especulação imobiliária é cada vez mais violenta, nenhum de nós consegue mais se estabelecer com tranquilidade, né? A crise econômica vem se arrastando desde então, afetada inclusive também pela crise política, porque uma soma com a outra. Em 2020, nós começamos a experimentar a maior crise sanitária da história desse país, considerando o avanço de Covid-19, que também afetou a economia, criou outra dimensão de mercado de trabalho, uma exigência de virtualização das profissões, do desempenho em rede. Nós mergulhamos de cabeça nas redes sociais, o que criou uma crise comportamental, já que nós nos comparamos cada vez mais com as referências da internet, com aquilo que as pessoas são, com o que o influencer diz que nós devemos ser, com o padrão de comportamento e de vida que desenham para nós e que nós não conseguimos ignorar em relação à renda, em relação à estética, a relacionamentos, a viagens, seja lá o que for. Nós caímos num processo de imersão e de overdose de rede social e até agora nós não nos curamos disso. Nós ainda estamos agonizando a partir das redes, comparando cada vez mais e nos afetando em termos de cansaço e de bem-estar, exigindo cada vez mais desempenho, né? Sem contar que a partir de mais ou menos 2021, 2022, a crise sanitária é somada a uma crise ambiental sem precedentes, com alterações climáticas repentinas, o que afeta drasticamente a nossa condição de exaustão, de cansaço, de sacrifício para o trabalho, né? E cria o cenário da ecoansiedade, que é o medo das mudanças climáticas e a ansiedade provocada por todo esse caos, né? Então, uma foi se somando à outra e tornando cada uma delas potencialmente mais graves e mais críticas, de modo que nós não resistimos. Tá difícil sobreviver dentro da nossa condição humana vulnerável e limitada a tantos reveses, a tantos perigos, como tem sido a evolução dessas crises desde então. Quem menciona a evolução dessas crises como os 4 cavaleiros do Apocalipse é Slavoj Žižek, aquele sociólogo esloveno doidão de que eu gosto bastante pela sensatez e pela loucura mesmo. Slavoj menciona que esses 4 cavaleiros do Apocalipse estão a galope, livres, leves e soltos, sem haver uma mão de Estado poderosa o bastante para contê-los, sem haver uma mão esclarecida socialmente o bastante para criticá-los. Então, nós estamos assim, à mercê do caos, sabe? E aí, nós não sabemos direito como relaxar. Que hora que eu descanso? Entre o colapso político, de um lado neofascista, do outro populista, que hora que eu relaxo da dificuldade de conseguir emprego, da instabilidade do mercado, do risco de perder tudo e não conseguir sobreviver, que hora que eu relaxo em meio ao risco de adoecer de Covid, de dengue, seja lá do que for. Como? Como desliga? Como desliga? Remédio? Porque, olha, tá difícil, né? Tá difícil. Para a população mais jovem, que precisa batalhar por patrimônio, por carreira, por estabilidade, conseguir driblar a evolução dessas crises, a instabilidade de todas elas, a intoxicação digital e sobreviver, olha, exige que nós sejamos o Ubermensch, como diria Nietzsche, né? Não dá para a nossa condição humana normal dar conta de tudo. Nós precisamos ser super-humanos para conseguirmos realmente, né, sobreviver com sanidade. Eu já perdi a minha, faz tempo e não estou encontrando. Onde está? Onde está? Cadê? Cadê a sanidade mental? Cadê o equilíbrio psicológico? Cadê? Não sei, não sei. Como é que eu me livro da ansiedade? E as vozinhas? E as vozinhas? Não sei.
Então, é um combo, sabe? Dá para você sustentar por qualquer área. Eu considero a ambição e o medo como uma tese forte para tratar da evolução dessas crises, né? Que carregam a ambição de superar e o medo de ser superado. E dá para trazê-la na contextualização, sem dúvida. Fica super bacana, forte demais, para dizer que o início do cenário do cansaço, como traço de comportamento contemporâneo, não se deve a um ou a outro fator isolado, mas a uma crise conjuntural simultânea que, por fim, né, detona com a nossa resistência psíquica e nos condiciona a esse cenário de cansaço. Claro que você não vai mencionar 4 crises numa introdução, pode ser uma, por exemplo, ou nenhuma, né? E caso você queira usar essa mesma referência para o desenvolvimento, dá para dizer que o nosso cansaço deriva da crise política, do ódio, da polarização e da insatisfação com o cenário político, dá para dizer que deriva da crise econômica, com pouco acesso ao mercado de trabalho bem remunerado, ou a condições em que nos coloquem mais estabilidade e acesso fácil àquilo que nós precisamos para sobreviver. Dá para falar que o nosso cansaço nasce da crise sanitária e da instabilidade de saúde pública, que torna a nossa saúde cada vez mais frágil e mais suscetível ao esgotamento. Dá para falar que a crise ambiental é raiz a partir da ecoansiedade e do desespero, enfim, a partir das catástrofes. Qualquer um desses elementos rende uma tese por si só. Assim, tá vendo que bacana? Dá para você trazer isso na introdução e fazer cada um dos parágrafos de desenvolvimento com uma crise diferente. Olha que legal. Rende. Porque olha, tem assunto pra caramba. No entanto, se você não for por esse caminho, nós temos outros possíveis que rendem matrizes para o desenvolvimento extraordinárias. Eu creio que, dentro da formação dessa estrutura de sociedade, cansaço esteja bastante associado ao pouco acesso a recursos de saúde pública mesmo, para conseguir equilibrar. Eu falei aqui sobre nós estarmos quase todos meio tantãs, né? Já com o equilíbrio psíquico meio fora do lugar, sem saber em que momento para descansar, em que momento eu interrompo essa loucura toda para conseguir relaxar de alguma forma, e se eu parar, será que a culpa vai me deixar realmente descansar? Como resolve isso? Com atenção psicoterapêutica, né? Ou você precisa de psiquiatra, de psicólogo, de neurologista, e eu te pergunto onde? Você só vai conseguir isso se você tiver uma renda muito boa, porque terapia custa caro, psiquiatra custa mais ainda, os remédios que ele receita são mais caros ainda, então não é para qualquer um. Ah, mas o SUS, viva o SUS, viva o SUS, caramba, vá procurar ver como é que é. O SUS oferece, se oferecer, se na sua cidade tiver, um número limitado de sessões, e essas sessões nem sempre são de 1 hora, a maioria fragmenta as sessões para serem curtas, meia horinha tá bom. E aí, se você resolver os seus problemas ou não, nesse número limitado de sessões, azar o seu. Tem isso aí, aproveita. Psiquiatra, desiste, você não vai achar, né? Então, nós temos aqui uma fragilidade muito grande ainda no próprio sistema de saúde pública em relação à saúde mental e à saúde do trabalho, né? Porque, no final das contas, a saúde do trabalho é vital, considerando que boa parte desses cansaços são oriundos da rotina trabalhista e não tem profissionais, né? Nós sabemos que o SUS é fantástico para algumas coisas, que a Lei 8080 foi revolucionária a partir dos anos 90, nós somos um dos países com a melhor política de imunização da história, nós temos um histórico de atenção terciária de saúde para doação de órgãos mais extraordinária já vista no mundo. Mas no que diz respeito à saúde mental, a gente não conseguiu ainda. Nós estamos muito precários, nós ainda não sabemos fazer. O sistema público de saúde não tem profissionais, não tem o entendimento de que isso tenha relevância bastante para fazer alguma coisa, e boa parte das medidas que o sistema de saúde faz são medidas panfletárias. Aquelas assim, de fazer mídia,
de falar da importância da saúde mental, de cuidar de si, mas fica só nisso, não tem mais, é panfletário, né? Então a gente pode até dizer que o sistema é bacana a partir da Lei 8080, mas é insuficiente, né? Então, essa fragilidade do sistema de saúde pública está baseado nessa insuficiência do sistema, de ele não alcançar todas as demandas do modelo biopsicossocial. Dentro desse modelo biopsicossocial, a gente sabe que o sistema público de saúde já evoluiu um bocadinho para a dimensão bio só, em algumas áreas, né? Para a atenção do corpo, mas o desenvolvimento equilibrado da dimensão psicológica e da dimensão social, que a própria lei prevê, que Nise da Silveira, na vanguarda da psiquiatria brasileira, defendeu tanto, isso ainda não chegou. Nós ainda não temos tratamento equilibrado de atendimento psicológico e de assistência social. Então, depressão, ansiedade, esgotamento, né, são parte da nossa rotina e nós não temos um sistema público que possa, de alguma forma, nos auxiliar. Ou você tem grana suficiente para custear tudo, ou você, né, fica míngua, não tem o que fazer. Nise da Silveira foi uma das maiores defensoras do equilíbrio do tratamento de saúde entre atenção ao corpo, a esfera da mente, a esfera psicológica e a assistência social, para entender que você nunca trata um sistema isolado. Um corpo adoecido significa uma mente problemática e uma convivência em sociedade arriscada. Você precisa checar as três dimensões para saber como, de fato, conduzir a cura, principalmente no que diz respeito à saúde mental. E isso, embora esteja configurado na lei, como eu estou dizendo, é insuficiente. Ainda não acontece, ainda não tem. Então, nós estamos todos colapsados e só com grana pra você ter para onde correr, né? Em termos de mercado de trabalho, como eu mencionei, de fato, tem havido mais dificuldade de conseguir recursos ou de conseguir proteção. Temos aí algumas historinhas, né? Meio conto de fadas a respeito de redução da jornada de trabalho da escala 6x1. Você sabe o que vai acontecer se acabar com a escala 6x1 e os finais de semana forem mais longos para o trabalhador? Sabe o que ele vai fazer? Ele vai arrumar outro trabalho. É isso. A partir da última reforma trabalhista, a permissão para mais contratos de trabalho foi garantida. Você pode ter até 3. Não resolve. O trabalhador que vai ter a sua jornada reduzida não vai pensar, eu preciso descansar, eu não posso trabalhar agora. Ele vai pensar, eu preciso pagar mais contas, eu estou com dívidas, eu preciso de mais renda. Vou trabalhar mais. Então, o quiet quitting, que é um movimento que começa durante a pandemia de Covid-19 e evolui nos últimos anos, da desistência silenciosa, de trabalhar o mínimo e de ganhar tempo de qualidade de vida, isso aí, meu senhor, minha senhora, isso aí é papo de privilegiado, né? Você poder desistir e se dar ao luxo de descansar, isso é para poucos. Não é todo mundo que tem acesso a essa possibilidade. A maioria vai fazer mais contratos de trabalho. A maioria, na verdade, já tem 2, 3 empregos, trabalhos de fim de semana, trabalhos em casa para complementar renda, bicos e mais bicos, porque precisa. Porque nós estamos vivendo um sucateamento, uma precarização da mão de obra como nunca antes foi vista na história desse país, desde a consolidação das leis trabalhistas. Então, isso faz com que as condições de trabalho fiquem precárias, a assistência de saúde, a assistência social inexistam e as leis cada vez menos protejam o trabalhador. Então, nós sabemos que, com o tempo, essa precarização do trabalho está intimamente relacionada com a desresponsabilização do Estado. Sabe? Palavrão, né?
a desresponsabilização do Estado em proteger o trabalhador. A consolidação das leis trabalhistas nos anos 40 serviram para proteger o trabalhador, mas aos poucos, boa parte dos artigos e das determinações da CLT foram sendo questionadas, a ponto de chegarmos a uma reforma trabalhista em que elementos que eram dados como pontos pacíficos foram derrubados. 8 horas é o máximo da jornada de trabalho. Posso assinar mais um contrato. O trabalhador precisa de horário de almoço. Pode negociar. Você sair mais cedo. Sabe para quê? Você pegar outro contrato de trabalho, né? Férias obrigatórias. Você pode vender tudo, pegar a grana e trabalhar mais, sabe? Então, essa precarização tem a ver com salários cada vez menores, né? E proteção cada vez mais reduzida. Ou seja, salário menor significa o quê? Trabalhar mais. Menos proteção significa o quê? Estar mais vulnerável ao esgotamento, né? A consumir-se. De modo que o trabalhador tem medo até de pegar um atestado e ser demitido em seguida, porque acontece muito. Né? Quando seu pai fala que não quer ir ao médico consultar porque isso vai prejudicar o trabalho, não é porque ele ama a empresa e quer continuar trabalhando exaustivamente para fazer a empresa prosperar. Não, é porque ele sabe que se ele for atrás, ele corre o risco de considerarem que ele é menos produtivo. Porque a máquina do mercado não perdoa a nossa condição humana, a nossa falibilidade. Querem que nós sejamos produtivos 100% do tempo, sem descanso, né? Então, essa desresponsabilização do Estado, que é uma tendência atual, é nada mais, nada menos do que a perda daquilo que está previsto em Constituição. Dá para você citar a perda do welfare state, do estado de bem-estar social, estabelecido lá atrás, desde o New Deal, e que foi a base para a construção da nossa democracia, para o nosso senso de cidadania, né? O welfare state é um conceito que nasce nos anos 30, né? Nos anos 30, anos 40, mais ou menos. Nos anos 40, coincide com a lei, né? Coincide com a CLT. Então é a perda do estado de bem-estar social, da noção de que o Estado deva proteger as pessoas. A gente pode dizer que isso aqui configura o que se denomina estado de exceção, quando o governo começa a atuar na beiradinha da ilegalidade, na beiradinha da inconstitucionalidade, porque pouco a pouco, da forma como o governo tem trabalhado, ele está assim, no fio do abismo, sabe? Quase para despencar. Porque ele já não entende muito bem o que é responsabilidade social, o que é proteger as pessoas, o que é cuidar das pessoas. Cuidar das pessoas não é panfletar, não é usar as redes sociais para criar campanha para o governo o ano inteiro, né? Não. Cuidar das pessoas é desenvolver políticas públicas que garantam a sobrevivência com qualidade de vida. E não está sendo isso. De modo que o trabalhador realmente se esgota, com trabalho e mais trabalho, jornadas exaustivas e sem nenhum tipo de proteção. Nenhum tipo de garantia que ele não vai ser demitido, nenhum tipo de determinação de quanto ele deve ganhar pelo trabalho que executa, para que o salário dele seja suficiente para comprar comida, né? E para custear a vida, coisas assim. Não está tendo, né? Então a precarização do mercado de trabalho, ou uberização do trabalho, como já foi mencionado algumas vezes, é um dos elementos que faz com que a nossa carga de sacrifício, o nosso cansaço, o nosso esgotamento fique cada vez maior. Então, isso é uma aula inteira, preciso tratar de precarização do trabalho, caso eu ainda não tenha feito. Isso aqui é uma aula inteira sobre como o modelo de saúde ainda não enxerga saúde mental como prioridade, né? Então, elementos gravíssimos na estrutura dessa sociedade. Não vou escrever aqui sobre crises conjunturais, porque afinal de contas eu falei, você consegue colocar no desenvolvimento também, você consegue colocar na introdução. Mas eu posso falar sobre como a vida urbana condiciona mais esgotamentos.
Porque olha, posso dizer, eu acho com certa tranquilidade, que quanto maior a cidade, maior o desafio de sobrevivência, maior o esgotamento, não é? Eu moro numa cidade de médio porte. Aqui os cansaços vinculados ao espaço urbano são pequenos. Mas já trabalhei em cidades de grande porte. E eu não conseguia entender como as pessoas sobreviviam lá. Porque eu ia, trabalhava e voltava para cá, né? Então posso dizer que os efeitos colaterais da vida urbana, então os efeitos colaterais da urbanização, são uma tese forte para tratar do cansaço. Porque, olha, as cidades estão associadas a tudo aquilo que Marilena Chaui denomina inferno urbano. Marilena Chaui falou de inferno urbano, se eu não me engano, por volta de 2013, quando o Brasil estava em protesto contra o aumento da passagem de metrô, né? E aí ninguém entendeu, principalmente quem vive aqui, né, nas cidades pequenas, por que isso era um problema tão grande? Vai a pé, vai de bicicleta, porque é assim que a gente se comporta aqui, né? Não dá. Sabe por quê? Existe um circuito na formação da urbanização brasileira que torna a vida de qualquer pessoa infernal e joga a qualidade de vida lá embaixo. Veja só, um dos primeiros fatores é moradia. A moradia tem passado por um processo de especulação cada vez maior. Você deve saber, você deve conviver com isso, a forma como os aluguéis ou o valor de compra das casas e apartamentos pelo Brasil estão pela hora da morte. Morar bem, perto do trabalho ou perto de onde se estuda, tem sido um nível de privilégio para pouquíssimos, né? Não é? Você precisa ter uma faixa de renda muito alta para você conseguir o benefício de morar bem. As moradias cada vez mais caras. Rende uma aula inteira o circuito de moradia no Brasil. De déficit habitacional, de gentrificação, como diz a Ruth Glass, da dinâmica, de como as casas se tornam inacessíveis. Se a casa se torna inacessível e você precisa morar cada vez mais distante, significa que você se torna mais dependente de mobilidade urbana, né? E mobilidade urbana cria o maior dos cenários do cansaço, né? Tempo de trânsito, modais de transporte sucateados, ruas inseguras, né? 6 horas por dia, 8 horas por dia dentro de ônibus, metrô ou mesmo do carro individual, custando ainda mais. O mercado está precarizado, te pagam cada vez menos, as casas são milionárias, os carros custam cada vez mais. Como é que você vive? Quantos trabalhos você precisa ter para conseguir pagar a conta multimilionária do supermercado, porque as coisas estão cada vez mais caras, o custo de vida cada vez mais elevado, como eu mencionei, oriundo da crise ambiental, da crise econômica, da crise política e da crise sanitária, afetou os alimentos, né? Os alimentos estão mais caros. E aí você precisa ganhar o suficiente para pagar combustível, né? Ou a passagem do ônibus ou do metrô, e provavelmente o cuidado com a saúde que você vai precisar ter. E inevitavelmente, quanto mais tempo fora de casa, mais afetada está a sua segurança. E menor está a sua resistência psíquica. Você pode somar aqui a resistência psíquica, a poluição sonora, a poluição, quase que eu escrevi psiquiátrica, psíquica, né? A poluição sonora, a poluição visual, tudo afeta o nosso cansaço, a nossa resistência, a nossa abstração que não pode ser feita, o risco do assédio, do assalto, das ruas escuras nos afeta ainda mais. Morar em ambientes de alta periculosidade, nós sabemos, por exemplo, que as favelas brasileiras estão sofrendo surtos de tuberculose atualmente. A favela da Rocinha tem um contágio de tuberculose superior a toda a sociedade brasileira,
Não sei se você está informado sobre isso, porque geralmente problemas dos mais pobres não chegam para todo mundo, né? E aí, assim, como é que você não esgota? Como é que você não desespera? Como é que você não fica pililio das ideias? Não dá, né? Não dá. Só te falar disso eu já fico descontrolado. Eu vou ter problemas para dormir essa noite. Eu já tô com ansiedade no talo, só te falar desses assuntos. Né? Então a resistência psíquica é totalmente minada, não sobra, a gente não dá conta. Então a urbanização é fantástica em termos de várias coisas, né? Os acessos a tantos recursos, a instituições, a possibilidade do estudo, do trabalho, do posto de saúde, mas assim, a cidade é bastante gratificante para quem pode pagar, né? Para quem pode pagar, quando sua renda é alta. Quando você tem milhões para desembolsar para comprar um apartamento no centro. Do contrário, necas de pitipiribas, né? Vai sofrer e não vai ser pouco. Né? Então, assim, não é um cenário lá muito, né, positivo. Demanda políticas públicas muito cuidadosas em termos de qualidade de vida e de proteção. Né? No caso, cada um dos itens que eu levantei dos efeitos colaterais da urbanização rende uma aula à parte, ou uma tese à parte, se você quiser, sobre a dificuldade do acesso à moradia, sobre os transtornos da vivência com a mobilidade urbana, sobre a fragilidade de segurança ou a perda da resistência psíquica no ambiente urbano. São inúmeros fatores, você pode citá-los conjugados ou avulsos. Rende argumentação extraordinária. Há algumas áreas extras que eu pretendo desenvolver ainda sobre a comparação virtual. Rende uma etapa grave ainda de debates. Sabemos como isso envolve consumo, demanda maior por renda, depressão pela comparação, dismorfias corporais, tudo agrega para o cansaço, né? E claro, eu ainda preciso trabalhar algumas questões envolvendo o tal do alto desempenho, né, sobre as pressões que nós sofremos por produzir mais, por entregar mais resultado, mas eu deixo esse para uma segunda aula. E aí, eu preciso de um favor seu. Eu preciso que você me ajude a definir quais dessas amplas pautas que eu trouxe que merecem aula para já, para ontem, que eu preciso fazer, né? Você sabe, todos esses são temas importantíssimos para as próximas provas. Não posso deixá-los de fora de jeito nenhum. Você me conta qual que você quer que eu desenvolva primeiro, porque eu vou te ouvir e a gente precisa fazer. Então, combinado? Você vai descansar hoje? Eu acho que você precisa descansar. Faz essa redação depois. Descansa. Relaxa um pouquinho. Esquece que a gente está à beira do apocalipse e que o país está entregue à própria sorte. E vamos relaxar? Acho que todos nós merecemos, né? Sempre tem um amanhã e a gente pode relaxar um pouquinho.